Amém, glória a Deus, boa noite, shalom. Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo, hoje é culto, quinta-feira, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre nós e que nós, ó Pai amado, possamos te engrandecer cada vez mais. Damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor, e precisamos de ti. Cobre a minha vida com o teu sangue, minha esposa, minha casa, meu ministério, cada vida, ó Pai amado, ligada a esse ministério, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, e que possamos, Pai, cada vez mais avançar, Pai, em te conhecer e glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Tá tudo certo para ouvir aí? Tá ouvindo bem? Tudo tranquilo? Louvado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo Esther capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Shalom. Pastora Margarida, boa noite. Shalom, Maria Dirce. Glória a Deus, boa noite. Deus abençoe. Graças a Deus. Esther capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam esses ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? Eclesiastes capítulo 11 está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ontem o meu filho estava aqui em casa, a gente estava aqui comendo, conversando, tudo. Aí ele falou assim para mim, e para minha esposa, a gente estava falando, ele falou assim: eu tô com um entendimento a respeito daquela palavra de Amã, que algumas coisas ali eu estou orando em cima daquela palavra. E começou a falar ali um testemunho da vida dele, do que ele está fazendo, tudo. E aí, dentro disso, nasceu uma palavra no meu coração. E eu falei para ele: eu vou correr pregar essa palavra amanhã antes de você, porque o dia que você pregar em algum lugar, quando ouvirem você pregar, vão falar que você copiou de mim.
Aí ele deu risada e falou assim, não, mas o que você está falando aí não tem nada a ver com o que eu falei, com o que eu pensei. Aí eu brinquei com ele, mas o fato é que esse homem, Amã, ele estava mergulhado na soberba, na arrogância, na presunção, no orgulho, e tudo que girava, e tudo que acontecia estava uma atmosfera muito favorável a ele. Ele era ali o braço direito do rei, a rainha Esther tinha chamado ele já para um primeiro banquete, e ele estava muito confiante, muito certo de que ele era muito grande, tinha muita força, muito poder, e que realmente aos olhos humanos, é exatamente isso que estava acontecendo. E quando ele volta para casa desse primeiro banquete, ele chega lá e conta para a mulher, para os sábios, ele fala assim: fizemos um banquete e não tinha mais ninguém, nenhum convidado a não ser a minha vida ali junto com o rei, e eu já estou convidado para outro banquete. E ela pega, então ela se alegra, fala que tipo ele era o cara e fica toda feliz. E só que ele fala assim: só que uma coisa me incomoda. O judeu estar vivo. Mordecai estar vivo me incomoda. E ela falou para ele assim: faça uma forca e enforque ele, peça para enforcar ele, depois você vai para o banquete tranquilo. E é exatamente neste ponto que nós já falamos algumas vezes, mas o que eu quero trabalhar hoje a nosso favor é que exatamente quando as coisas parecem que não tem mais jeito, quando o adversário tomou um volume, quando o adversário está de um tamanho que você fala, você olha e fala assim, agora não tem o que fazer. Agora realmente, se aquele homem fosse olhar para o tamanho de Amã, se ele fosse prestar atenção aquilo que Amã representava no reino, como ele estava próximo ali a tudo que estava acontecendo, ele se sentiria completamente morto já. E é talvez o jeito que você e eu estamos nos sentindo, talvez em alguma situação, algumas circunstâncias. O adversário se avolumou tanto, o nosso inimigo está tão grande, tão forte, tão bem preparado, parece que ele está tão armado até os dentes que nós não temos mais o que fazer. Nós não temos mais recurso. Mas existe algo dentro dessa atmosfera de nós que estamos caminhando com Cristo, que existem plantações, existem atitudes, existem coisas que nós fazemos nas nossas vidas, ou fizemos nas nossas vidas, que elas estão guardadas. O próprio Deus, ele guarda isso num cofre, como um tesouro, porque ele sabe exatamente a hora que eu e você vamos precisar de uma resposta no nível do adversário que nós vamos enfrentar. Então, existem coisas hoje, armas na mão do nosso Deus, que estão guardadas para esse momento da tua vida, para esse momento da minha vida, quando nós estamos achando que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, que não temos mais recursos, o nosso Deus vai acontecer exatamente com ele, como aconteceu. Lógico que ele não vai perder o sono, porque ele nem dormita e não dorme o guarda de Israel. Mas esse rei aqui, ele não pôde dormir. Está escrito ali, não é que ele não quis dormir, não é que ele não foi deitar, ele não pôde dormir. Então chegou um momento daquela vida que Deus fez com que ele não pudesse dormir e que também Deus pôs na cabeça dele para ele pedir os feitos memoráveis. Então que hoje eu e você nos apeguemos aos feitos memoráveis. Como está a tua vida com os feitos memoráveis? Como está a tua vida com o pão lançado sobre as águas? O que há de expectativa dentro do teu coração que Deus pode usar como uma arma a favor da tua vida contra esse adversário que está se levantando e falando, eu vou te matar. Eu não tô feliz enquanto eu não estiver morto. Eu não estou feliz enquanto eu não estiver morta, destruída, acabada, literalmente. Satanás hoje pode estar falando para você e está bem próximo de você, falando, eu não estou feliz enquanto eu não te ver acabada de uma vez ou acabado de uma vez. Mas o Senhor tem se levantado para falar, olha, existem feitos memoráveis que estão na minha presença, que estão no meu poder, que estão guardados no meu cofre aqui do céu e que na hora oportuna, na hora que mais precisar, no momento que não tiver mais jeito, a hora que a forca já estiver construída, eu lanço mão dos feitos memoráveis. É o Senhor que vai lançar a mão dos feitos memoráveis. É o Senhor que vai fazer com que aquele pão que foi lançado sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Mas o próprio Deus vai fazer com que nós achemos aquele pão. É o Senhor que vai preparar isso. Então a tua vida e a minha vida, fique descansado, fique tranquilo, fique completamente entregue àquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Não se preocupe.
Não ache que não tem mais jeito. Pastor, mas está cada vez afunilando mais, está cada vez mais difícil. Para Mordecai estava a mesma coisa. O povo judeu como um todo estava do mesmo jeito, cada vez mais afunilando, cada vez mais difícil, cada vez mais sem saída. As notícias eram horríveis. Talvez você levanta de manhã e fala assim, hoje, tomara que eu tenha uma notícia boa. E é outra notícia ruim. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, olha, para o meu tamanho, a guerra está grande. O meu tamanho está chegando notícia ruim para todo lado. E eu falei para Deus assim, Senhor, esse tamanho que eu tenho, tudo isso aqui de guerra, é isso mesmo? E o Senhor está falando para ela, para mim e para você, é isso mesmo, eu sei o seu tamanho, eu sei a tua força, eu sei o que você aguenta, mas eu também sei que tem um feito memorável diante de mim, que no momento crucial que você precisar sair dessa guerra, eu vou lançar a mão desse feito memorável, eu vou me lembrar de você, eu vou pedir para que seja lida a tua história, e vou perguntar o que foi feito por esse ato, por esse feito memorável. E quando os anjos ali falarem para o Senhor, nada foi feito, e ele sabe que nada foi feito. E ele vai falar, agora é a hora de uma atuação minha a favor desta vida. E então, e Deus está falando, lança o teu pão sobre as águas. E Davi era um homem que lançava demasiadamente o pão dele sobre as águas. Davi era um homem que teve muitos feitos memoráveis. Para chegar aonde ele tinha que chegar, na unção que ele já tinha, ele teve que ficar fazendo feitos memoráveis. E principalmente na questão de honra. Deus requereu das mãos de Davi feitos memoráveis, que ele não entendia nada. Talvez eu e você nós estamos exatamente assim, não estamos entendendo nada, porque tem um monte de plantação, tem um monte de decisão acertada, tem um monte de coisa, ofertamos, dizimamos, primiciamos, honramos as pessoas, oramos, estamos no culto, vamos na igreja, fazemos tudo que a gente pode fazer, como feitos memoráveis. E de repente nada está acontecendo, tudo está exatamente do mesmo jeito. Não chegamos a lugar nenhum, são só notícias de morte, de fracasso, de destruição que chegam aos nossos ouvidos. Cada vez mais o cerco aperta, cada vez mais afunila a situação. E Davi estava desse jeito, nessa trajetória. Ele honrava a unção de Saul, ele honrou aqueles homens que foram buscar água lá para ele antes. Ele era um homem que ele tinha dentro dele uma conduta de honra. Ele lançava sempre o pão dele sobre as águas, honrando, honrando, honrando. Honrou os irmãos lá em levar comida, honrou. A vida de Davi era honrar as pessoas. Ele tinha uma intimidade com a honra, ele plantava a honra. Mas só que depois, quando ele precisou disso, os feitos memoráveis de Davi estavam diante do Senhor. Os feitos memoráveis de Mordecai, esse feito memorável de Mordecai estava diante do rei, estava registrado. O que eu quero te animar é que os teus feitos memoráveis, eles não estão esquecidos, eles estão na memória do Pai mesmo. Eles estão registrados no céu. Deus tem acesso a isso a hora que Ele quiser. Mas por que Ele não acessa logo? Porque não é o momento, porque Ele vai precisar primeiro esperar a manifestação e a movimentação do adversário para poder trazer à tua vida o nível que você precisa para você vencer esse adversário de uma vez. Se Mordecai tivesse escolhido lá atrás isso que ele fez, que poderia ter acontecido isso, porque imagina você como um rei, como uma rainha, imagina você recebendo essa notícia que alguém descobriu uma trama que iriam te matar, chega aos teus ouvidos isso, você manda averiguar o caso, isso é verdade, você manda executar essas duas pessoas e você deita e dorme. É algo incomum, é algo que não é normal. Esse rei teria que ter tomado uma atitude de honrar esse homem naquele dia, porque ele foi livrado à vida dele. Foi um livramento de morte, foi algo muito grande que esse homem fez a favor da vida do rei Assuero. Só que naquele dia, naquele momento, ele não fez absolutamente nada. Por que ele não fez? Porque Deus não permitiu que ele fizesse. Não aconteceu ainda, não chegaram as respostas da nossa vida ainda em alguns feitos memoráveis, porque não é a hora de chegar. Deus não está permitindo que chegue esse momento, porque ele precisa esperar o momento exato para ele dar o contragolpe no adversário, porque aquilo que o adversário está tramando contra a minha vida e contra a tua vida, nós vamos ter uma resposta naquele momento para a gente poder ter uma arma para lutar de igual para igual. A plantação que Mordecai tinha diante de Deus no feito memorável era um livramento de uma vida que ia morrer. Então, quando chega lá no final da história, ele foi fazer exatamente a mesma coisa. Quando que o rei perde o sono e não pôde dormir? Exatamente quando o mundo espiritual estava tramando a morte daquele homem.
quando o mundo espiritual estava construindo uma forca para enforcar aquele homem. Então, naquela noite, era a noite de Deus fazer o rei se lembrar do feito memorável de Mordecai. A tua noite vai chegar. A minha noite vai chegar. O momento de Deus lembrar e falar para o anjo, leia aí a história do Alexandre, do André, da Maria Dirce, da Rita. Lê para mim a história da Raquel, da missionária Fátima, da Silvia Cabral. Leia para mim a história da Margarida e da Maiane, e da Delávia e da Fátima, da missionária Fátima. A nossa noite está chegando. A nossa noite, ela vai chegar. Existem feitos memoráveis das nossas vidas na presença de Deus e eles serão lidos, mas no momento certo. Não fique aflito, não fique desconfiado, não fique achando que nada vai acontecer, que a tua história foi esquecida. Não pense que Deus é um Deus injusto ou um Deus infiel, que você faz e nada acontece. Não é assim que funciona. Se um rei tinha ali algo que foi lido na memória dele, e ele pôde ali depois recompensar aquele homem, imagina o nosso Deus que é fiel, justo e verdadeiro, e nada passa despercebido aos seus olhos. Isso só está em oculto, só está guardado, é um tesouro que você tem no céu. Coloque isso na tua cabeça. O que eu tenho, então, diante dessa situação para me dar livramento? Você tem um feito memorável ou feitos memoráveis no céu, que são tesouros de livramento para a tua vida e para a minha vida. Tesouros de morte, tesouros que vão nos livrar da morte, tesouros que vão nos livrar de ataques, de coisas de todas as sortes. Nós temos feitos memoráveis, nós temos pão lançado sobre a água, e o tempo de nós acharmos esse pão é no tempo que Deus determinar. Então, Deus está nos convidando, saia desse ambiente de reclamação, saia desse ambiente de desconfiança, saia desse ambiente de resmungar, de ficar falando, nunca acontece, não dá certo, eu plantei, eu fiz, eu fui para lá, fui para cá. Para com isso daí. Começa a glorificar o nome do Senhor e descansar nele. Fique tranquilo, fique sossegada, descansada no teu Pai, porque Ele sabe exatamente o que você plantou, Ele sabe exatamente o que você lançou sobre as águas, Ele sabe exatamente do seu feito memorável, e no tempo oportuno, Ele vai lançar mão disso para surpreender o adversário. Amã, ele saiu da casa dele completamente convicto que Mordecai morreria em poucas horas. O adversário está olhando para mim e para você hoje convicto que nós vamos morrer em pouco tempo. Mas Deus tem um trunfo, Deus tem uma saída, Deus tem um escape preparado para surpreender o adversário. Deus tem algo na mão dele esperando que o adversário venha com um golpe letal para que ele fale, não vai ser assim. Você está equivocado a respeito do meu filho. Você está enganado a respeito do meu filho. Esses dias eu estava lendo um livro, que nós vamos falar dele a semana que vem, e existe uma passagem, o rapaz ali está fazendo um tipo de uma palavra revelada ou algo do tipo, e ele está falando a respeito de Abisai, quando vai falar ali com o rei Davi, e ele começa a falar de um filho de Davi, que está se levantando, Absalão está se levantando para trazer uma revolta. E tem uma parte muito interessante do livro, que o rei Davi, mesmo sabendo que Absalão estava se rebelando contra o reinado dele, primeiro que o rei Davi tem um cuidado e fala assim, na verdade, se essa atitude de Absalão for uma rebeldia do coração dele, Deus vai cuidar do meu reinado. Deus vai cuidar do meu reinado. Mas se chegou o tempo do final do meu reinado, eu não tenho nada para fazer, a não ser confiar no meu Deus. Mas ele fala uma coisa muito interessante para Abisai, eu lendo ali, eu fiquei assim impactado com aquilo. Ele fala assim para o homem, para Abisai, fala assim: cuidado com as suas palavras. Você está falando do filho do rei. Então, Davi ele faz uma separação entre um homem rebelde que estava querendo pegar o reinado dele e o filho dele. Ele falou, cara, cuidado com as suas palavras, porque eu tenho sentimento. Cuidado com as suas palavras, porque eu sou pai dele. Cuidado com as suas palavras, porque apesar de um rebelde, apesar que ele pode estar se levantando contra a minha vida, mas eu sou pai dele. Então, cuidado com as suas palavras. E aquilo falou muito comigo a respeito da minha vida, porque eu vi realmente assim os meus acusadores diante de Deus, de toda essa época que eu passei, de todo o período, e falando, cuidado com as suas palavras, que apesar dele estar perdido, ele tem pai. Você está falando com o pai dele. Cuidado com as suas palavras, Satanás. Cuidado com as suas palavras, demônios. Quando chegam diante do Senhor para nos acusar,
para nos cobrar, para falar qualquer coisa da nossa vida, que tenhamos essa expectativa e essa confiança no nosso coração, que Deus vai falar assim, cuidado com as suas palavras, porque a Dirce tem pai. Cuidado com as tuas palavras, porque o André, a Raquel, a missionária Fátima, a Rita, a Silvia Cabral, o Alexandre e a Fátima têm pai. A Margarida tem pai, a Delávia tem pai, a Maiane tem pai, o André tem pai. Nós temos pai. Então Deus está falando hoje, cuidado com as tuas palavras. Ainda que você tenha uma expectativa muito grande no teu coração, que essa forca é infalível, cuidado com as tuas palavras, Amã, porque Mordecai tem pai. Cuidado com as tuas palavras, Amã, porque existe um feito memorável diante do céu, que está nas mãos de um rei, que eu vou acionar na hora oportuna para virar esse cativeiro de morte. Eu vou acionar esse momento, eu vou tirar o sono daquele homem, eu não vou deixar ele dormir, eu vou fazer ele pedir para ler aquele livro. Aquele homem era um rei, ele poderia perder o sono e querer fazer qualquer coisa. Ele poderia beber, ele poderia ficar com mulheres, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele era rei. Ele perdeu o sono, não quer dizer que ele teria que ler o livro, mas ele perde o sono e pede para ler o livro dos feitos memoráveis. Sabe quem faz isso? O nosso Pai. É o nosso Pai que vai comandar todas as coisas. Além de ter um feito memorável, ele vai dar a ordem para o anjo no momento oportuno para acessar isso, porque tem um livramento estabelecido para nós. Tem um livramento estabelecido já no céu para essa artimanha de Satanás de te matar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, seja lá qual for a morte que Satanás está planejando contra a tua vida. Na mesma noite que ele planejar a tua morte, Deus se levantará para colocar diante dele um feito memorável de livramento. Deus se levantará para colocar na frente do adversário uma resposta que ele nem imaginava que pudesse ter, porque a mãe estava convicto daquilo, estava tudo muito certo. Ele já tinha participado de um banquete, já estava convidado para outro, estava com moral com o rei, estava com moral na rainha, na cabeça dele, estava tudo certo. A forca já estava construída, ele tinha acesso ao rei, estava tudo bem. O adversário, na verdade, na cabeça dele já estava morto. Às vezes, para o adversário, eu e você já estamos mortos. Já somos favas contadas, como perdidos na mão de Satanás e seus demônios. Mas o Senhor está falando, olha, espera um pouquinho, porque tem um feito memorável que eu vou apresentar diante dele. E quando aquele homem chega no pátio ali, e que amanhece o dia, o rei Assuero pergunta assim, quem está no pátio? Aí responde para ele, a mãe está no pátio. Fala para ele entrar. E quando ele entra, pelo menos nem na palavra não está nem escrito nem que o rei falou bom dia. E muito menos deixou ele falar oi. Quando ele pisa, o rei fala assim para ele, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele tem uma pergunta específica. Deus vai ter uma pergunta específica, Deus tem uma estratégia específica que vai levar o adversário a dar um golpe fatal nele mesmo. Amã se encheu de mais orgulho, de mais arrogância e falou: quem mais do que eu o rei gostaria de honrar? Quem nessa terra mais do que eu, que está com tanta moral que o rei gostaria de honrar? Só pode ser eu, ele pensando. E aí ele pega e dá uma resposta. Ele fala: pegue um cavalo real que o rei monta, pega uma roupa real que o rei veste, uma coroa e coloca esse homem em cima, veste esse homem dessa roupa, coloca nesse cavalo, pegue um chefão aí do teu exército e faça puxar pela praça dizendo: isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele mal acabou de falar, o rei fala para ele assim: faça tudo isso que você disse ao judeu Mordecai. Detalhe, não omita nada do que você disse. Aleluia. Não omita nada do que você disse. Então, tudo que você planejou, você vai fazer agora com o judeu Mordecai. E aí a pergunta do Mateus, que nasceu essa palavra, foi: eu não sei por que ainda esse homem falou ali o que representação tem esse cavalo, essa coroa e essa veste. E aí foi isso que Deus falou comigo e que nasceu essa palavra. Essa coroa, esse cavalo e essa veste, ela tem uma representação que ela precisava de uma honra que colocasse Mordecai numa situação espiritual de igualdade ou de superioridade àquilo que ele ia enfrentar. Ele estava enfrentando alguém de autoridade no mundo espiritual, que era Amã, e a representação dele, e ele estava enfrentando um espírito de morte,
Então o rei pega e falando isso, Amã dando essa resposta, o adversário deu a receita do livramento de quem ele queria matar. O adversário vai se perder a teu favor por causa do feito memorável. O adversário vai ficar perdido a teu respeito por causa do teu feito memorável. Então precisava ser aquilo, porque o rei poderia ter dado para o judeu qualquer coisa. O rei poderia ter dado dinheiro, casa, um bom cargo no palácio, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas ele faz uma pergunta: o que eu dou? Ele não sabia o que fazer. Ele poderia ter escutado essa história à noite e falar: viu, ó, quando amanhecer o dia, pega esse judeu, dá um bom cargo para ele aqui no palácio, dá uma casa boa para ele e dá tanto de dinheiro para ele, isenta a casa dele de imposto, porque ele livrou a minha vida da morte. Seria um negócio tremendo. Mas não era isso que aquele homem precisava, porque se o rei mandasse dar aquilo, ele iria ser enforcado do mesmo jeito. O que Mordecai precisava era de um livramento de morte. O que você precisa não é muitas vezes o que você está pensando. O que você precisa não é exatamente o que você está vendo, porque a estratégia do adversário pode ser completamente diferente daquilo que você está sentindo. E se você ficar fazendo as contas daquilo que o teu feito memorável vai te trazer, ou numa expectativa daquilo que seria melhor você trazer, se hoje eu ficar pensando, para mim aqui, o meu feito memorável seria interessante, uma chácara em Duartina para eu fazer um recanto, morra, para receber pessoas, para estar trazendo gente de fora aqui, para estar podendo receber os irmãos. É um desejo da minha vida, mas de repente não é para agora. De repente o meu feito memorável é um livramento de morte. Pode ser uma morte espiritual, pode ser uma morte física, pode ser uma morte em qualquer aspecto. E eu preciso respeitar e esperar o que Deus vai proporcionar para saber qual é a minha saída. Então descansa no teu Senhor. Descansa na autoridade e na fidelidade do teu pai, porque ele sabe exatamente o que você precisa. Esses dias eu dei o testemunho a respeito de um carro. Eu queria um carro, fiz o voto, e o carro era um determinado carro. E esses dias atrás eu dirigi esse carro, eu detestei o carro. E hoje eu revoguei o voto. Falei: Senhor, em nome de Jesus, eu revogo aquele voto, me perdoa, porque eu fiz um voto precipitado, eu não conhecia o carro. Eu nunca tinha andado nesse carro. O Senhor me perdoa em nome de Jesus. E eu continuo com a oferta que eu plantei diante do Senhor. E agora o Senhor prepara um carro para mim. Entendeu? Porque eu fiz um voto de tolo. Eu nem conhecia o carro. Só de ver. Eu achei bonito. Talvez o que você está achando bonito vai ser inútil para você. Talvez o que você ache bonito e seja atraído pela aparência não vai servir para nada para você. Vai só te entristecer. Como eu já tive um carro 0 km que só me entristeceu. Foi o pior carro da minha vida. Na minha vida inteira eu comprei 2 carros 0 km. E esse carro que eu comprei, eu odiava aquele carro. Então, você vai pela aparência, você vai por aquilo que você vê que, não, essa aqui é a minha necessidade, vai dar certinho para mim. E não vai dar certinho para você. Porque se Deus tivesse me mandado esse carro, seria uma decepção para minha vida. Então, Deus me preparou um livramento. Falou: cara, anda no carro. Andei no carro e eu não gostei do carro. Não gostei do carro. Amém. E eu falei: Senhor, eu revogo esse voto. Em nome de Jesus, peguei com a minha esposa, nós oramos e revogamos o voto. Não a oferta que nós fizemos, mas esse carro especificamente. Então, talvez isso que você esteja preparado, pedindo a sua saída, ou pensando que isso vai ser a resposta para você, não tem nada a ver com aquilo que você precisa. Mordecai não precisava de dinheiro, Mordecai não precisava de um cargo no governo, Mordecai não precisava de nada, ele precisava de um livramento de morte, porque o projeto de Satanás era matar Mordecai, tinha uma forca pronta para ele, e pode ser que tenha uma forca pronta para mim e para você, e o que nós precisamos que o nosso feito memorável faça é revogar esse espírito de morte, e para fazer isso nós vamos precisar estar no mesmo nível de combate. Por isso, o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, para que aquela unção viesse sobre aquele judeu. Ele foi colocado ali, é isso que se faz ao homem. Não era um destaque, não era para as pessoas ver, mas era uma unção que o rei, que Deus precisava que o rei liberasse. Libere uma unção real, libere algo de acordo com aquilo que esse homem vai enfrentar, porque você foi livrado da morte, Assuero, você tem, imparta isso com ele. Ele precisava receber de volta o livramento, ele precisava receber de volta aquilo que ele plantou. O pão lançado sobre as águas, precisava voltar às mãos dele. Então tinha um pão específico que ele lançou, um livramento de morte. E quando o Assuero então fala
que faça isso com ele e coloque ele naquele cavalo real, naquela roupa do rei, naquela coroa, ele estava justamente impartindo um livramento de morte, que era o que Mordecai precisava naquele momento. Deus tem exatamente o que você precisa para impartir com você para o momento da tua morte. Você não vai morrer, você vai viver. Você não vai cair nessa forca, você não vai ser enforcado nela, o teu adversário vai ser enforcado nela. Esse projeto de Amã contra Mordecai se virou contra ele. E esse projeto do adversário contra a minha vida e a tua vai se virar contra ele, porque existem feitos memoráveis diante do Senhor que ele vai lançar a mão nisso e nós vamos conseguir dar uma resposta no mesmo nível, porque o Senhor vai levantar a nossa unção, a nossa patente, a nossa hierarquia espiritual para termos condições de lutar de igual para igual e colocar esse espírito para correr. Então descanse naquilo que você tem feito diante do Senhor. Descanse nos feitos memoráveis. Pastor, mas eu não sou nada, eu não fiz quase nada, eu tenho uma oração, eu tenho um negócio. Isso que você tem será o necessário para você ser livrado, porque junto com a tentação vai vir um escape. E Deus não vai dar tentação ou permitir algo maior do que você possa suportar. Se você tem uma oração diante de Deus, um feito memorável, se eu for uma oração, é ela que Deus vai usar para te livrar. Se é uma oferta, é ela que Deus vai usar para te livrar. Seja lá o que for que você tenha diante do Senhor. É isso que Deus vai usar para te livrar. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o dia exato que você vai precisar disso. Então descanse na fidelidade do teu pai. Davi, ele foi só fazendo. Davi, ele foi só plantando, 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 plantando. Ele não ficava falando quando que vai acabar essa guerra com Saul? Quando que vai sair disso? Quando que vai fazer daquilo? Chegou o tempo que Deus fez o que tinha que acontecer. Deus executou o juízo contra Saul. Deus fez, a própria espada dele se jogou em cima dela, porque Deus executara juízo contra a vida de Saul. É Deus que vai fazer. Não adianta você ficar se debatendo para lá e para cá. O que eu vou fazer? No momento você não vai fazer nada, a não ser esperar pacientemente na porta do palácio. Mordecai estava lá, sentado na porta do palácio. E a batata estava assando. Os decretos de morte já estavam todos espalhados. Ele tinha pedido para a rainha fazer o jejum e ele estava esperando uma resposta. E a resposta que o adversário ia trazer para ele estava a poucas horas de chegarem alguns guardas, pegar aquele judeu e levar lá para a casa de Amã e pendurar naquela forca. Ele estava a horas daquilo. Talvez você esteja a horas de ser executado, mas o Senhor vai se levantar a teu favor com um feito memorável para te dar livramento em nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja a hora de ser executado, mas o Senhor vai se levantar com um feito memorável a meu favor para me dar livramento em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é fiel. Então descanse não no teu feito memorável como algo que você, olha o que eu fiz, mas olha o que Deus permitiu que você fizesse para que você tivesse algo na mão dele. Olha o que Deus permitiu que você até esquecesse daquilo que você fez. Talvez esse judeu tenha até esquecido o livramento que ele estabeleceu para o rei. Talvez na tua cabeça você fale assim, pastor, não passa nada na minha cabeça. Eu não tenho um feito memorável. Tem. Você tem. Você pode ter esquecido, mas você tem um feito memorável. Tem algo diante do Senhor que ele vai usar na hora certa. Fica tranquila, fica tranquilo que você tem um feito memorável, sim. Você tem pão lançado sobre as águas, sim. Não é possível que nós sejamos tão ruins de serviço de não termos um feito memorável diante do Senhor. Nós temos. Por mais difícil que foi a nossa vida, por mais difícil que foi a nossa situação, alguma coisa a gente tem diante do Senhor, algum trunfo, alguma coisa escondida lá no céu, a nosso favor tem, para que no momento certo Ele use para me livrar e para te livrar dessa forca do adversário. Eu não sei qual é a tua forca, eu não sei qual é a minha forca, eu só sei que o adversário, o mesmo que falava, eu não sossego, enquanto não vê Mordecai morto, ele está falando hoje a nosso favor. Eu não sossego enquanto eu não vê cada um de nós morto. Satanás, ele tem o mesmo projeto que ele tinha para Mordecai, matar todo mundo que se opõe a ele e que principalmente está com o Senhor Jesus Cristo hoje e que estava com Deus que estava com Deus naquela época. Então Deus está se levantando para falar: descansa em mim, porque você tem um feito memorável. Descansa em mim, porque você lançou um pão sobre as águas. Descansa em mim, porque você tem uma resposta. Eu tenho condição de dar uma resposta para você. Não fique pensando como eu saio disso, como eu venço isso, como eu faço isso. Essa vai ser a parte do Senhor. Só permaneça firme. Mordecai, ele fez tudo o que ele podia dentro da limitação dele. Você é limitada.
Eu sou limitado. Não queira fazer a mais do que você consegue. Não queira produzir a mais do que você pode. Não vai adiantar nada. Você só vai se desgastar, você só vai ficar frustrado, frustrada, decepcionada e não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está falando para você, está nos convidando hoje. Descansa no posicionamento seu. Mordecai estava exatamente onde ele ficava sempre, na porta do palácio. Acabou. Ele já tinha feito tudo o que ele podia. Ele se posicionou, ele estava jejuando, estava com um pano de saco, mandou, falou com a rainha deu uma resposta negativa, ele pega, repreende ela, aí ela muda de posição, estava fazendo o trabalho lá dentro e ele estava lá esperando. Não tem mais o que você fazer. Existem coisas na minha vida e na tua vida que não tem mais o que nós fazermos. Para de perder tempo com isso. Só fica posicionado no lugar que você tem que ficar e espera uma resposta do céu, porque ela virá através de um feito memorável teu. Pastor, você não está cansado de falar feito memorável? Claro que não. É o meu livramento. É o teu livramento. Você não pode cansar de falar aquilo que é a arma que Deus vai usar contra a tua vida. Feito memorável. Feito memorável. Feito memorável. Nós não podemos cansar disso, porque é isso que vai trazer expectativa ao nosso coração. É isso que vai trazer expectativa na nossa vida. É isso que vai fazer com que nós fiquemos realmente, completamente seguros. Feito memorável. É isso aí que você tem que se apegar. Ah, mas eu queria falar outra coisa. Cuidado que você pode ter problema, porque hoje a palavra que nós temos que falar é: Senhor, eu tenho um feito memorável diante do Senhor, e eu creio no teu livramento. Eu vou ficar aqui na porta do palácio, esperando o teu mover a meu favor, e eu só vou escutar a notícia que meu adversário morreu na forca que ele fez para mim. Isso é o que vai trazer o teu feito memorável. Essa é a resposta do teu feito memorável. O que Mordecai escutou depois? Cara, passou 1 milímetro para você morrer. Por quê? Sabe o que aconteceu? Aí contaram a história para ele. Ele falou: Meu Deus do céu. O rei lembrou disso essa noite. O rei lembrou desse negócio essa noite. Ele perdeu o sono essa noite a meu favor. E lembrou daquilo que eu fiz lá há anos atrás. E assim Deus me livrou de uma forca do homem tão poderoso. Foi assim, Mordecai. E acabou a história. E depois foi enforcado naquela forca a geração de Amã ainda. Você vai se livrar de Amã e da geração. Você vai se livrar desse demônio que te persegue e da geração dele. E você não vai ver mais esse adversário. Vai acabar isso. Deus quer colocar um ponto final nessa história. Deus quer extirpar de uma vez por todas. Falar: chega disso daí. De repente Deus está fazendo chegar num ponto tão grave, tão difícil, que está doendo tanto, está tão complicado, que ele está falando assim: sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou deixando o adversário se armar com todas as forças, porque eu quero pegar ele de uma vez. Ele e toda a casa dele. Deus estava fazendo uma arapuca para Amã. Deus estava fazendo uma armadilha para Amã. E às vezes nós pensamos que o adversário está fazendo uma armadilha para nós. Mas é Deus que está fazendo uma armadilha para ele. É exatamente aquela palavra de Jó. O adversário veio e achou: agora eu vou pegar Jó numa armadilha. E Deus estava falando: eu vou te pegar numa armadilha. Eu vou promover a Jó. Deus está querendo nos promover através dessa situação. Deus está querendo nos dar livramento através dessa situação. Então fique em paz, descansa no teu feito memorável. Se tiver alguém do teu lado aí, fala assim: descansa no teu feito memorável. Se não tiver ninguém do teu lado, fala para você mesmo: eu vou descansar no meu feito memorável. Descansa no teu feito memorável. Descansa no teu feito memorável. Descansa na fidelidade do teu pai. Descansa nessa arma que Deus fez você preparar para esse dia. Esta é a arma que Deus fez você preparar para esse dia. Deus fez com que aquele judeu ouvisse aquela trama de Bigtan e Teres, denunciasse aquilo, porque ele tinha um propósito lá na frente. O que eu estou fazendo hoje, vocês não vão entender. O que eu estou fazendo agora, vocês não vão saber de nada, mas lá na frente, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Lá na frente, falar: meu Deus, foi para isso que aconteceu aquilo. Meu Deus, por esse propósito eu passei por essa situação. Meu Deus, para isso o Senhor permitiu isso. Meu Pai, para isso eu plantei aquilo. É para isso. Deus prepara os feitos memoráveis porque Ele sabe aonde nós vamos precisar de livramento. E Ele sabe exatamente o tamanho do adversário que você vai enfrentar. E Ele sabia que o adversário de Mordecai seria um adversário muito grande, muito bem armado, uma estratégia de morte definida e num momento crucial que ele estava com muita intimidade com o rei.
Deus sabe de todas as coisas. Então, Mordecai precisaria de um livramento de morte e de algo com muita intimidade do rei, que era o cavalo, as vestes e aquela coroa. Tinha um corpo residual ali que ungiu aquele homem. Falou assim: você agora tem uma representação como o rei, tem uma veste como você cavalga como o rei, você tem uma coroa como o rei, você não é qualquer coisa. E o teu feito memorável agora está revestido de uma unção, que você decreta a morte do teu adversário, porque é o rei que decreta a morte e não ao contrário. Amã achava que era ele que podia decretar a morte, mas ele esqueceu que tinha um rei sobre ele. E quando então é descoberta toda a trama, todas as coisas, depois que a rainha denuncia aquele homem no segundo banquete, aí o que vem de sugestão? Quando aquela rainha denuncia e o rei sai da presença e Amã vai em cima da rainha para tentar convencer a mudar de ideia, e o rei volta e vê ela ali e fala assim: você abusaria da rainha na minha presença? E é encapuzado imediatamente ele. E aí falam para ele assim, fala assim, o que que nós vamos fazer com ele? Fala assim, ó, tem uma forca que ele fez para Mordecai. Tem uma forca pronta já. Aí o rei fala assim, enforque a Amã na forca que ele fez para Mordecai. O decreto de morte sai da boca do rei. Por isso que Mordecai precisava daquele manto, daquela coroa e daquele cavalo, para estar na mesma unção, na mesma atmosfera, porque ali o rei pôde liberar aquela palavra. Enforque a Amã na forca que ele fez para Mordecai. Vai vir uma investidura sobre a minha vida e sobre a tua vida, uma capacitação, uma unção, um corpo residual, uma presença, uma atmosfera, uma regência espiritual que nós vamos bater de frente com esse adversário e a palavra e o decreto de morte sairá da boca do nosso rei contra o nosso adversário e ele será morto. Você vai viver. Pastor, a minha forca está pronta, mas você vai viver. Pastor, eu sei que o adversário já abriu a minha cova, mas você vai viver. E acabou. O projeto de Deus para você agora e para mim agora é que vivamos. E o projeto do adversário é que morramos. Mas a palavra, o decreto de morte sai da boca do rei. E o rei está a nosso favor. Por causa do feito memorável, nós acionaremos o rei para decretar a morte do nosso adversário. Glória a Deus pelo feito memorável. Louvado seja o nome do Senhor pelo feito memorável. Obrigado, Pai, pelo feito memorável. Graças a Deus pelo feito memorável, porque isso vai fazer com que o nosso Deus tenha como liberar uma palavra de decreto de morte contra esse adversário que se levantou contra a minha e contra a tua vida. Graças a Deus pelo feito memorável. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a irmã Dirce abra o microfone e faça uma oração para nós aí, em cima do feito memorável, a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode abrir o microfone, irmã. Abri. Abriu. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por essa palavra maravilhosa e quero declarar, Senhor Deus, que os nossos feitos memoráveis, Senhor, nós recebemos essa palavra hoje no nosso espírito, recebemos na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente, que nós sejamos blindados com essa palavra e que nossos feitos memoráveis, Senhor, possam ir adiante de nós na presença, Senhor, de Ti, ó Pai, e na presença do nosso adversário, para que ele saiba que nós temos um Abba, nós temos um Pai, nós temos um Pai nos céus que estende os teus olhos sobre nós em todo momento, mesmo que às vezes nos sintamos sozinhos, abandonados, doentes, mas o Senhor sabe todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor, nesse dia que se chama hoje, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Bendito és tu, Adonai, por todas as coisas que têm nos acontecido. Bendito és tu, Adonai, por tudo que tem ocorrido no nosso dia a dia, porque o Senhor sabe o final da história antes mesmo do começo. Então, Pai, melhor é o fim das coisas do que o início delas. E nós temos que nos apegar a isso. Nós cremos, Senhor, que tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para honra, glória e louvor do teu santo nome.
Gratidão, Senhor, pela vida do pastor Alexandre, pela vida da pastora Fátima, por cada um que está aqui, por cada um que ainda vai assistir. Sejam todos abençoados, alcançados pelos teus feitos memoráveis, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, eu creio na vitória do Senhor a favor das nossas vidas. Amém? Está encerrado o culto. Domingo, às 19 horas, culto, Santa Ceia. Ore pelas nossas vidas, nós estaremos indo para a Americana sábado, para estarmos lá com a igreja do pastor Sérgio, que vai inaugurar domingo de manhã. Amém? Então, ore por nós, nos apresenta lá em nome de Jesus Cristo. Estaremos almoçando na irmã Silvia Cabral, que está aqui conosco, lá em Santa Bárbara do Oeste. Sábado, às 14 horas, comeremos uma costela lá. Amém? E depois, domingo, vamos inaugurar a igreja em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.